Tem muita coisa sobre isso.
estamos alegres com os nossos visitantes. E eu gostaria que todos os nossos visitantes, eu não vou destacar aqui, para não cometer o erro de falhar com alguém, né? Mas quero convidar todos os nossos visitantes a se colocarem em pé, em nome do Senhor Jesus. Todos os nossos visitantes, temos bastante visitantes, né? Olha só. Amém. É o Senhor Francisco. Obrigado, Francisco, nosso vizinho, que hoje está aqui. Graças a Deus, sua esposa, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Todos mais visitantes, pastor Idelino lá no fundo, está com o pessoal dele aqui, Deus abençoe. Pastor Toninho, aqui conosco também, né? Os demais irmãos, duas delegações que estão aqui conosco também, nossos visitantes. Queremos dizer a vocês uma palavra da igreja agora, para todos colocarem em pé, toda a igreja, e nós vamos dizer a todos os nossos visitantes: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Essa é realmente o desejo do nosso coração, que vocês sejam bem-vindos. Vamos cantar uma canção agora, não é isso? Quero que valorize. E os irmãos estarão cumprimentando, né, uns aos outros em nome do Senhor Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. E se nessa noite você ainda não tem essa valorização no seu coração, se nessa noite você ainda não reconheceu que você é alguém, Deus tem algo para você nessa noite. Abra o coração. Deus tem uma coisa muito especial para você.
pastor Toninho vir aqui à frente e vai fazer essa oração em nome do Senhor Jesus, abençoando cada visitante que adentrou nesse santuário.
venhamos louvar-te de todo o coração, que venhamos bendizer o teu nome e adorá-lo em espírito e em verdade, como o Senhor é merecedor, como o Senhor é digno. Mas para isso, Senhor, nós precisamos que o Senhor nesse momento esteja quebrando todo laço, que o Senhor esteja derrotando todo levantar do inimigo, todo levantar do passarinheiro, que todo principado, toda potestade agora esteja caindo terra, por em nome de Jesus. O Senhor esteja habitando no meio de nós. Doce Espírito Santo de Deus, abunda em nossos corações. Traga alegria, traga gozo, traga paz, traga satisfação em Jesus Cristo, traga renovo de corações. Alegra-nos, Senhor Jesus, e mostra as maravilhas que o Senhor tem para nós ainda nessa noite. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Pode cantar, levante a sua mão, bata a palma, louve em espírito. Esqueça quem está do teu lado agora. Louve com bastante alegria, com bastante regozijo.
filho. Louvado seja Deus. Esse porém eu não gosto nem de comentar, ele fala tudo. A gente na última estrofe vai estar repetindo pela segunda vez. Bem animado, bem alegre. Vamos? Nós já precisamos um pouquinho de foco. Esse é um pouco mais para isso.
você vai falar: Senhor Jesus, eu não estou satisfeito somente com o que eu sei e com o que eu tenho. Eu preciso de encher o meu vaso a cada dia. Minha alma está precisando mais de ti. Fala comigo ainda mais nessa noite. Então você vai pedir para o Espírito Santo de Deus, agora, no seu coração. Vai falar para ele que você quer conhecer mais. Amém, igreja? Bendita paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? É um prazer estar junto com os irmãos, é um prazer termos a oportunidade de estarmos aqui, louvar o nome do Senhor.
pensando como nos nossos cultos muitas vezes nós dizemos o que não condiz com a verdade. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas agora nós vamos ouvir a palavra de Deus pregada, anunciada, querida de Deus. Mas aqueles que quiseram e puderam abrir os seus ouvidos já ouviram a palavra de Deus, cantada, manifestada, e ouviram inclusive, como diz nas costas dos irmãos adolescentes ali da igreja presbiteriana, com a dúvida e dando. Assim a gente louva o Senhor, de qualquer forma, de qualquer jeito, não importa onde, de que jeito seja. Quando a gente está disposto, Deus nos fala. Amém? Eu tenho a alegria de estar com os irmãos. Estou ali em Santa Fé do Sul, estado de São Paulo. Estamos ali há 10 anos na Igreja Batista, onde conhecemos ou onde podemos batizar na irmã Fabiola e recebemos o irmão Davi Caetano como membro da nossa igreja também. E dessa forma conhecemos os irmãos aqui. Estou acompanhado, muito bem acompanhado pela minha querida, amada e principalmente pela minha companheira, irmã Cíndia. Pedi para que ela fique de pé. Sem dúvida nenhuma, a moça mais bonita desse auditório. Então, os irmãos não precisam ficar com inveja, Deus dá a cada um aquilo que Ele quer dar, né? Isso. Que Deus abençoe os queridos através da palavra que Ele há de falar. Eu quero, antes de ler a palavra, orar. Melhor, não, vamos ler a palavra, depois orar. Fique de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia. Palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 20. A Igreja Batista dessa cidade comemora mais um ano que Deus lhe deu, mais um aniversário. Um aniversário formal, que eu vi ontem no relato de alguma irmã aqui. Relato desde a organização e fundação da igreja. Mas que com certeza muito antes outros irmãos já se congregavam juntos, já falavam, ministravam, como outros irmãos aqui tenho certeza de várias igrejas aqui representadas, como os pastores aqui presentes em suas igrejas, têm representado o povo de Deus dessa terra, amém? E é um prazer para nós estarmos juntos com essa igreja, desejarmos que Deus a use. Ontem à noite eu disse para que Deus a use como uma ponte. Os irmãos moram em pontes e na serra. E como eu disse, este mundo precisa muito mais de pontes do que muros. Porque as pontes unem, os muros separam. Os irmãos sejam as pontes que unam essa cidade de Jesus Cristo. E que possam dessa forma fazê-lo para a honra e glória do Senhor. Hoje quero falar sobre o presente que essa igreja pode ganhar, ou os presentes que essa igreja pode ganhar de Jesus, especialmente nesse texto de João, capítulo 20, a partir do versículo 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Quero ler junto com os irmãos, ou melhor, quero ler, os irmãos acompanhem atentamente, respeitosamente. Vou dizer uma coisa para você. Vai vir um professor que eu admiro muito, que esteve conosco na nossa igreja esse ano, tive a oportunidade de levar o pastor Irlanda Pereira Azevedo. E ele era um professor de atlética, e ele dizia o seguinte: sabe, se um dia você não estiver bem para pregar, se um dia você não pregar, ou não souber o que pregar, faça bem desde o começo a coisa certa. Leia bem a palavra de Deus, porque só a leitura da palavra de Deus tem poder. Porque Deus o disse: a minha palavra não voltará para mim vazia. O que eu disser, que Deus disse, ou melhor, o que Deus disse e eu repetir, tenha certeza que vale na sua vida. Se eu disser, não vai valer nada. Mas o que nós vamos ler aqui, Deus nos vai dizer para você. Então acompanhe. Quando você ouvir por ler a palavra de Deus, eu digo isso porque às vezes quando estamos lendo, tem gente que está lá olhando para o teto, roendo a unha, chupando chiclete. Você pode perder a bênção só na leitura da palavra de Deus, porque ela tem poder. Vamos ver? Acompanhe com seus olhos ou com seus ouvidos atentamente.
Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os seus pecados, seriam também perdoados os teus pecados. Mas se não perdoardes os pecados de alguns, os teus pecados também não serão perdoados. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Essa que é luz para o nosso caminho. Essa que é vida para a nossa alma. Agora, Senhor, use o teu vaso de barro simples. E que, Senhor, o nada se faça tudo. Que a tua palavra, teu Espírito, que essa palavra que é penetrante, penetre agora. Até aquilo que não se pode penetrar, a divisão da alma e do Espírito. Mas que agora a tua palavra tenha todo o poder, Senhor. Em nome de Jesus. Para a honra e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de você cantar, dá um abraço que está perto de você. Você deu um abraço cantando, é verdade. Mas quando a gente canta, às vezes não dá para dar um abraço gostoso, um sorriso. Então dá um abraço a quem está perto de você, bem gostoso. Um abraço bem sincero. Depois que você der um abraço, um sorriso bem gostoso, aí você pode cantar. Eu pedi, irmão Davi, pode me ajudar aqui, irmão Davi? Você pode colocar um pedestal aqui? Eu gostaria de cantar um cântico com os irmãos. Eu quero falar de um presente, ou melhor, de pelo menos 4 presentes que Deus tem para você. De pelo menos 4 presentes que Deus tem para você. Mas eu gostaria de cantar um desses presentes para você, que eu gosto muito desse cântico. Perguntei ao irmão Davi disse que vocês conhecem. Então, se vocês quiserem, vocês podem cantar comigo. Eu estava com intenso desejo de cantar aquela música que vocês cantaram, Compromisso. Mas vocês já cantaram, então já estão comprometidos. Agora, há um cântico que fala desse presente, de um desses presentes que quero meditar com os irmãos agora. E se o irmão não pode cantar, não tem problema. Ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá.
também. Você cantou agora há pouco ali, vem Espírito Santo, esse canto também. Ele fala de um convite que nós devemos fazer. Eu quero lhe falar hoje sobre alguns presentes que Jesus pode nos dar. Há presentes que são presentes, há outros presentes que também são, mas nem sempre agradáveis. Alguns dias atrás, meu sobrinho fez aniversário, minha esposa foi lá e comprou uma sandalinha para ele, não uma criança. E a minha esposa foi lá e deu a sandália para ele, que custou não sei lá quanto, mas foi caro. E ele olhou a sandália e jogou fora. Não quis, né? Na hora, desprezou. Alguns dias depois nós estávamos passando no meio da rua, achamos um joguinho de 1999, tinha um monte de bichinho, né? E é o que criança gosta. E demos aquele presente quase sem valor e pronto, ele não desgrudava daquele presente. Porque há presentes que são caros, muitas vezes para alguns, mas para outros que recebem não tem valor. Há presentes que são presentes, há outros que são presentes, mas não parecem. Há presentes que são presentes de grego, né? Como aquele cavalo que Aquiles mandou construir naquela grande batalha dos gregos e mandou para Troia. Era um presente de grego, ou seja, era um presente que trouxe a derrota para a cidade de Troia. Há outro presente, por exemplo, na mitologia grega, o presente que Pandora recebeu. Um deus da mitologia grega resolveu dar um presente para ela, que era muito bela e formosa, uma caixinha. Só que ele disse uma coisa que era impossível. Ele disse para Pandora o seguinte: olha, você ganhou esse presente, mas você não pode abrir. E você dá uma caixa fechada para a mulher e fala para ela não abrir, isso é impossível. Acredite nisso, isso é impossível. E Pandora, até na mitologia, aconteceu isso. Ela olhou e não aguentou, abriu. E quando abriu, diz a mitologia, os males que estão na terra saíram daquela caixinha. E todos os males, as dores, os terremotos, os maremotos, os toscões, as grandes catástrofes saíram daquela caixinha. Aí um deus que gostava dela, eu não me lembro agora o nome, tem uma mitologia, um deus disse assim: feche logo, porque você pode trancar aí dentro a última coisa que pode salvar a humanidade, a esperança. E ela fechou a caixinha. Isso é uma mitologia grega. Há presentes que são presentes, há presentes que nós ganhamos, há presentes que são bons, outros parece que não são tão bons. Há presentes que nós ganhamos que, para dizer a verdade, nos trazem responsabilidade. Isso me faz lembrar de uma historinha que eu gosto de contar bastante. Eu recebi via internet e essas historinhas são interessantes. Sabe, o pastor, quando coloca internet, é um sábado. Aí os outros pastores só ficam mandando piadinha para ele, né? História interessante. E é interessante. Eu recebi a historinha de um chamado do Joãozinho. Engraçado que a historinha chamava o Adorável Joãozinho. Diz a historinha o seguinte: que o Joãozinho queria ganhar um presente de Natal. Joãozinho era um menino com certeza muito bem comportado, né? Como alguns que nós conhecemos hoje em dia. E ele queria ganhar um presente de Natal. Aí ele chegou para a mãe e falou: mãe, eu quero um presente, eu quero uma bicicleta de Natal. Aí a mãe queria lhe ensinar alguma coisa sobre a vida e disse: faz o seguinte, filho, vai para o teu quarto, pega um papel, pega uma caneta e escreve uma carta para Jesus. E Jesus te conhece muito bem. Quando Jesus mostra para Jesus, pede para Jesus uma bicicleta e fala para ele se você merece ou não merece. E Joãozinho foi para o quarto, todo feliz da vida. Vou escrever uma cartinha para Jesus. Foi lá, sentou e: querido e amado Jesus, eu quero ganhar uma bicicleta de Natal e sei que eu mereço ganhar essa bicicleta. Por isso, me dê uma bicicleta de Natal. Assinado seu grande e muito amigo Joãozinho. Aí ele estava dobrando uma cartinha quando ele levar para a mãe dele, mas ele lembrou que a mãe conhecia. Ele sabia que Jesus conhecia ele muito bem. Aí ele olhou para a carta, pensou um pouco e falou: não, tá bom, certo. Ele pegou a carta por ela e escreveu outra vez: querido Jesus, que já escondeu o amado, querido Jesus, eu queria muito ganhar uma bicicleta de Natal e eu acho que eu mereço. Então, por favor, me dê uma bicicleta de Natal. Assinado Joãozinho. Aí quando ele escreveu, levantou outra vez, dobrou a cartinha, saiu. Ele pensou um pouco, pensou e não achou certo. Aí ele escreveu
escreveu mais uma vez uma carta. Querido Jesus, eu quero ganhar uma casa do teu governo, eu quero ganhar uma bicicleta de presente de Natal. Eu não sei se eu mereço, mas eu quero. Assinado Joãozinho. Mas quando ele escreveu, ele já estava tão chateado que ele rasgou a folha e saiu correndo. E saiu triste pela rua fora, né? E pensando, puxa vida, mas Jesus sabe tudo que eu fiz, mas Jesus me conhece tão direitinho. E agora, o que eu faço para ganhar uma bicicleta de Jesus? E saiu, ele andou para lá, e andou para cá, e andava para lá, e um dia passou e nada dele, não tinha nenhuma ideia. De repente ele viu uma igreja grande, cheia de coisas, e ele entrou. Aí ele entrou naquela igreja católica, muito provavelmente. Aí ele viu um monte de gente lá, e era na frente, ajoelha, reza, sai, ajoelha, reza, sai. Ele ficou prestando atenção, matutando. Aí quando ele olhou para o lado, não tinha mais ninguém dentro da igreja, ele pegou, foi devagarzinho, olhou para o lado, olhou para o outro, para cima, para ver se não tinha ninguém. Aí foi lá na frente, ajoelhou em frente a uma imagem pequenininha que tinha lá na frente, ajoelhou assim, olhou para a imagem. Esse estava falando alguma coisa, olhou para o lado, olhou para o outro, pegou a imagem, colocou embaixo da roupa e saiu correndo e foi para casa. Aí chegou em casa, entrou em casa correndo, entrou dentro do quarto, fechou a porta do quarto, jogou a imagem embaixo da cama e rapidinho foi lá, pegou um papelzinho pequenininho e escreveu um bilhetinho assim: Jesus, estou com tua mãe, se você quiser ver outra vez, me dê uma bicicleta. Assinado, você já sabe quem. Foi um sequestro para ganhar um presente, né? Tem gente que faz isso. Quer ganhar um presente. Quer ganhar um presente de Jesus e não sabe como fazê-lo. Nessa noite eu gostaria que essa igreja, que esses crentes, que essa cidade pudesse chegar sem medo diante de Jesus e dizer: Senhor, eu quero ganhar um presente vindo de ti. Não porque merecemos, mas porque a tua graça é maravilhosa. Nesse texto nós podemos ver pelo menos 4 presentes que nós podemos ganhar, receber de Jesus. Mas antes de ver sobre os presentes, nós vamos ver sobre as circunstâncias. Por exemplo, versículo 19 que nós lemos. Há um fato interessante, ou melhor, há pelo menos 3 fatos interessantes aqui que me falam sobre as circunstâncias que podemos estar também. Antes de falar dos presentes que Jesus pode nos dar, vamos ver às vezes como estamos para receber esse presente. A Bíblia diz no versículo 19 que eles estavam no cair da tarde, à beira da sombra da noite. O dia estava findando e as trevas chegavam. E quando as trevas chegam, e quando a escuridão chega também, você vai ver no mesmo versículo, chega o temor, chega o medo. Aqueles discípulos estavam apavorados, estavam com medo, estavam com pânico. Diz a Bíblia, inclusive, a terceira expectativa, a terceira circunstância deles aí, estavam as portas fechadas. Estavam trancados dentro de uma casa, porque a noite estava chegando, e com a noite os perigos se aproximavam, com os perigos se aproximando, o medo se aproximava. A igreja de Cristo Jesus, muitas vezes, hoje, nós podemos dizer que também, muitas vezes se encontra quase que à beira da noite. A Bíblia diz que o príncipe das trevas, a Bíblia diz que o mundo jaz das trevas, do maligno, e nós viemos dessas trevas. Mas a Bíblia ensina também que o diabo, nosso adversário, tem feito deste mundo uma baderna e tem escurecido a vida dessa humanidade ao nosso redor. A vida sem Cristo é trevas e não tem outro caminho. A Bíblia diz em Filipenses, melhor, em Efésios capítulo 4, ou você é filho da luz ou você é filho das trevas. Aqueles irmãos, aqueles crentes estavam prestes à noite chegando, e quando a noite se aproxima, quando as trevas se aproximam, muitas vezes eles se trancam e se enchem de temor. Mas há um aspecto positivo aqui. A Bíblia diz que eles se trancaram, mas se trancaram juntos, reunidos. É assim que a gente recebe os melhores e principais presentes de Deus na nossa vida.
quando estamos reunidos com os irmãos em Cristo. Não com portas fechadas e não cheios de pânico, mas quando estamos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Costumo dizer uma coisa: não há nada que machuque mais gente do que gente. Mas não há nada que Deus use mais para sarar as nossas feridas do que gente. Gente fere gente, mas Deus só usa gente para nos abençoar também. Você acha que a tua bênção é um carro novo? Você vai ganhar um carro novo, mas não vai ser a felicidade da sua vida. O que realmente nos faz felizes é viver bem com gente que a gente ama, com gente que está ao nosso redor. E é gente que Deus usa para nos abençoar, especialmente a sua gente, o seu povo. Eles estavam com medo, estavam à beira da noite, estavam temerosos, estavam trancados, mas eles estavam reunidos. E a Bíblia diz em Mateus 16, a Bíblia diz em Mateus 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E foi o que aconteceu no versículo 19. Jesus apareceu. As portas estavam trancadas, a noite estava vindo, mas para Jesus não tem trevas, para Jesus não tem portas fechadas. Só tem uma porta que você pode fechar para Jesus, é a porta do teu coração. Apocalipse 3, só essa. As outras, Jesus pode abrir. Essa só depende de você. Nem Jesus abre, ele diz que bate. Se você abrir, ele entra. E Jesus entrou no meio da reunião daqueles apóstolos que estavam com medo. Com medo do quê? Jesus havia morrido. Eles andaram com Jesus, eles criaram expectativas, eles se encheram da esperança de uma nova vida, do Messias vir restaurar a sua vida. Mas de repente Jesus foi morto, crucificado. Eles ficaram perdidos, eles ficaram atemorizados, eles ficaram apavorados, apesar de serem os discípulos que os irmãos conhecem. Mas talvez lhes faltavam esses 4 presentes que nós vamos ver nesta noite. Eu quero te dizer uma coisa, querido, e eu vou repetir por várias vezes nessa noite. É possível você fazer parte da igreja de Cristo sem você ser galardoado e presenteado plenamente por Ele. Os apóstolos já tinham feito proezas. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, você vai ver que eles já tinham saído para pregar de 2 em 2. Jesus disse: enquanto vocês pregavam, eu vi até o diabo cair do céu. Os demônios estiveram aos seus pés. Eles já tinham feito maravilha. Mas foi só Jesus desaparecer por 2 dias. Eles ficaram apavorados, se trancaram. Eles voltaram à sua vidinha de sempre. Pedro voltou a ser pescador. Os outros voltaram a se reunir em Cafarnaum, atemorizados. É possível você ser parte de uma igreja e mesmo assim não ter recebido esses presentes que Jesus costuma dar àqueles que o buscam. Quais são? Pelo menos 4. O primeiro deles está no versículo 19 e versículo 21. Para você lembrar desses 4 presentes vai ser fácil. Presentes que você quer receber. A palavra presente começa com P. Eu quero dar para você 4 presentes que Jesus pode dar para você na vida dessa igreja, de toda a igreja aqui reunida. Esses 4 vão começar com P também. Você pode guardar e levar para sua casa. Sempre lembrar desses presentes na sua vida. O primeiro deles, Jesus disse: quando Jesus entra, a primeira coisa que Jesus derrama sobre eles é paz. Versículo 19 e 21, as primeiras palavras de Jesus foi: paz seja convosco. Amém? Amém. Paz seja convosco. Eis um presente que a humanidade precisa e que muitas vezes a igreja de Jesus precisa. Os crentes em Cristo Jesus precisam. Os irmãos vieram aqui e cantaram, pelo menos os 2 primeiros cânticos foram cânticos de batalha, cânticos de luta, cânticos de guerra espiritual. E nós temos guerras espirituais. Nós temos batalhas espirituais.
nós temos conflitos espirituais. E nós temos muitas vezes, apesar de crentes, tristezas espirituais. E muitas vezes, quando não nos apoderamos das palavras de Jesus, falta-nos a paz. Jesus diz: a minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dar. João capítulo 14, versículo 27. João capítulo 16, Jesus diz: tende paz. Tende paz. Meus amados, paz seja convosco. Aqueles discípulos estavam aterrorizados. Diz o versículo 19 que eles estavam presos, com as portas fechadas, com medo dos líderes judeus. Eles estavam com medo dos seus conflitos. Eles estavam com medo das suas guerras. Eles estavam com medo de suas batalhas. Mas pior do que isso, eles estavam com medo do seu próprio coração, atormentado e atribulado. No começo do capítulo 14 de João, Jesus vai dizer sobre isso: não temas, eu sou contigo. Credes em Deus, credes também em mim. Meus amados, quantas vezes nós precisamos de, no meio das guerras, lutas, no meio das tempestades, no meio daquela semana que parece turbulenta, no meio do furor da batalha diabólica contra as nossas vidas, porque não se engane, querido, enquanto você for vivo, o diabo vai tentar. O apóstolo Pedro diz: o diabo, nosso adversário, brama ao nosso redor como um leão. E esse é o papel dele. E muitas vezes os crentes faltam-lhe a paz. Faltam uma paz interna, faltam uma paz interior, faltam uma paz para lidar com os seus problemas, com os seus conflitos, faltam paz para resolver as suas dificuldades financeiras. Começam a ter dificuldades financeiras ou dificuldades em seu casamento e começam a ficar desesperados. Faltam-lhe paz. O que você acha que é paz? Paz não é tranquilidade. Quando a gente fala paz, a gente imagina alguém deitado embaixo da árvore, numa rede, aquele vento gostoso. Não é isso. Você nunca vai encontrar Jesus dizendo paz em meio à tranquilidade. Ele sempre fala de paz em meio à tormenta. É quando o mestre o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Nós cantamos ontem aqui. É exatamente nesse momento que Jesus diz: aquieta-se. E a mesma palavra que Jesus usou para o mar se aquietar foi a palavra que Jesus usou para o endemoniado, quando ele chegou do outro lado do mar e encontrou um endemoniado que ninguém conseguia conversar com ele. No grego é a mesma palavra, é aquieta-te. É a paz no meio das turbulências, é paz no meio da tribulação, porque nós passamos. É engraçado que em João 16, Jesus não diz assim: meus amados, se porventura vocês passarem por aflições. Não, ele falou: quando passares por provações, por tribulações, por aflições. Não se atemorizem, eu venci o mundo. Ele quis dizer com isso: você também vai vencer. Amém? Amém. Mas só tem vitória quem passa pela luta. Você pode ficar sem guerra, você pode ficar sem conflitos, mas quem não vai para a guerra também não pode dizer que venceu. Quem não passa pelos problemas também não pode dizer que foi vitorioso. Quando Jesus fala de paz, ele fala sempre em meio a tribulações. E nós temos. Tem de bom ânimo, querido. Paz seja convosco. A primeira coisa que, o primeiro presente que Jesus resolveu dar aos apóstolos depois da sua ressurreição, quando se encontra com eles, foi paz. É algo que nós precisamos conosco, precisamos do nosso lar, do esposo para com a esposa, dos pais para com os filhos. Às vezes os pais reclamam que os filhos não são obedientes, mas não ouvem também na palavra de Deus dizendo: pais, não irriteis ou não provoqueis a ira os vossos filhos. Ou seja, pais, produzam paz no coração dos seus filhos, não mais turbulência.
Infelizmente nós precisamos ouvir de paz também, às vezes, entre as nossas denominações. É gostoso quando estamos aqui reunidos com a Igreja Batista, outra Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, e saber que somos parte do povo de Deus. E que esse povo tem paz. E deve viver na paz do Senhor. Essa é a saudação que muitas vezes nós temos, né? Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, não importa, mas shalom, que a paz do Senhor levante sobre os vossos corações. O apóstolo Paulo nunca começava uma carta com desejar a paz do Senhor. O primeiro presente que Deus quer para a sua igreja é a paz. O segundo presente ainda está nesse texto, versículo 21. A Bíblia diz que no versículo 20 Jesus mostrou-lhe as mãos e tirou a dúvida, lhe deu alegria, desvendou os olhos. Mas o versículo 21 tem o segundo presente de Jesus. Jesus repete a afirmação, paz seja convosco. E depois ele faz uma outra afirmação, mas muito mais profunda. Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O segundo presente que Jesus resolveu dar para os seus apóstolos é um presente que talvez muitos crentes não gostariam de receber, mas Jesus resolveu dar, é a participação. Meus amados, quando nós cantamos aqui, bom é estar contigo, com compromisso contigo, muito crente acha que cumprir os compromissos da palavra de Deus é uma obrigação, é um sacrifício. Que viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo pediu para mim e para você é uma atemoridade, é aquele negócio, sabe? Ai, hoje tem que ir na igreja, hoje eu tenho que dirigir o louvor, hoje eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus. Mas não foi assim que Jesus viu. Jesus viu esse compromisso como uma participação. E veja só como é um privilégio ser participante do reino de Deus. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso é um presente. Sabe por quê? Porque Jesus primeiro fez uma comparação. Ele disse assim: olha, meus amados, assim como eu vim, agora vocês estão. Ele nos colocou em pé de igualdade. Como ele fez em outros textos, como o Evangelho de João e o Evangelho de Marcos, ele diz: aquele que crê em mim, coisas até maiores do que as que eu fiz o farão. Muitas vezes nós somos incrédulos, mas Jesus diz assim: meus amados, vocês que estão aqui, e toda a autoridade me é dada no céu e na terra, e debaixo da terra também. E ele diz: portanto, ide por todo o mundo. E Jesus não disse assim: alguma autoridade, ou eu tenho a autoridade. Jesus disse: eu tenho toda a autoridade. O diabo tem poder? Tem. Os demônios têm poder? Tem. Os inimigos têm poder? Tem. A nossa carne, o nosso pecado, a nossa pecaminosidade tem poder? Tem. Mas não tem todo o poder. Porque todo o poder só Jesus tem. E quando ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, ele quis dizer: olha, assim como eu, vocês também podem ir, porque terão. Meus amados, isso é um privilégio. Além de eu ser participante do reino, agora ele me entrega, ele me compara a ele mesmo. E ele me diz o seguinte: assim como eu vim, agora vocês. Quando Jesus está sendo despedido em Mateus capítulo 28, ele diz assim: meus amados, agora eu vou para o Pai. Mas vocês vão por todo mundo e continuem a obra. Sabe, queridos, Deus não tem um plano B. Deus não tem outro plano a não ser contar com a igreja de Cristo para continuar a obra de Cristo. Se você ler os textos de Atos, no primeiro capítulo, vai dizer assim que Lucas escreveu a Teófilo, anunciando as primeiras coisas que Jesus tinha feito. O que quer dizer que as segundas coisas estão sendo feitas agora, pelos apóstolos. Porque são atos do Espírito Santo de Deus através dos crentes em Cristo Jesus.
As primeiras, Jesus já fez. Agora, as segundas e demais, eu e você temos que fazer. Você imagina essa responsabilidade? Em outras palavras, Jesus deixou o mundo corporalmente dizendo e disse assim: olha, estou indo, agora é com vocês. Isso não foi uma obrigação, um compromisso. Isso é um privilégio para mim. Eu sou um instrumento de Deus nessa terra. Eu sou um canal de poder de Deus para essa terra. Eu sou um instrumento que Deus quer usar para abençoar a vida do irmão. Eu sou aquilo que Deus tem. Porque Deus envia anjos, diz a Bíblia. Mas se você sabe o que significa a palavra anjos na Bíblia, anjos significa mensageiros. E os mensageiros do Senhor apenas vêm capacitar os servos do Senhor, que somos nós, os santos do Senhor. Meus amados, isso é um privilégio para mim, isso é um presente. O segundo presente que Jesus deu aqui é o privilégio que eu tenho de ser participante da obra do reino de Deus. Se você acha que servir a Jesus é um sacrifício, você ainda não entendeu direito. Qualquer um aqui gostaria de ser convidado para trabalhar, talvez lá no gabinete do presidente Fernando Collor. Pode ser que você nem goste dele, mas se você recebesse uma carta e dissesse: eu queria que você fosse meu assessor, você diria: possível? Trabalhar com o presidente? Você recebeu o convite de ser um trabalhador do reino dos céus. Billy Graham, em 1960 e alguma coisa, quando o presidente Nixon era presidente dos Estados Unidos, chamou o pastor Billy Graham em seu gabinete e disse: pastor Billy Graham, o senhor é um homem, pastor muito conhecido no nosso país, e eu tenho aqui algumas pastas, alguns ministérios que o senhor escolheu. Escolhe a pasta, escolhe o ministério que você quer trabalhar, você vai ser ministro dos Estados Unidos da América, o maior país do mundo. Ele voltou-se para o presidente Nixon e disse o seguinte: me desculpe, senhor presidente, mas ninguém gosta de ser rebaixado de cargo, por isso eu não quero aceitar isso. E o presidente disse: mas como ser rebaixado? Ser ministro dos Estados Unidos? Ele é: eu já sou ministro do Senhor Jesus. Meus amados, quem sabe que trabalha, que Deus do Deus, o Senhor dos Senhores, sabe que é um privilégio, não é uma obrigação. Uma historinha que eu ouvi quando criança me marcou muito. Diz essa historinha que certa vez um pastor estava triste com o seu ministério, estava andando pela rua. Ele sentou na nossa gente e começou a pensar. De repente ele sentado, passou alguns meninos brincando de trenzinho, um com a mão no ombro do outro, então com a mão no cinturão do outro, e um brincando: piu-mini, vai, piu-mini, vai, o outro vai, e vai daqui, o outro vai de lá, e brincando, e um brincando atrás do outro, né? Ele ficou olhando como eles brincavam com alegria de trenzinho, se eles trocavam de lado ali, aí o outro ia ser locomotiva, ia passava para frente e continuava. Aí eles viraram a esquina. Quando eles viraram a esquina, veio um menininho, franzinho, pequenininho, todo pequeno, e lá atrás.